Cara, se liga. Nesse vídeo eu vou te explicar porque você que tem TDAH parece não sentir saudade. E se você não entender isso, vai continuar se sentindo um péssimo amigo ou um filho ausente, carregando uma culpa que nem é sua. Mas a real é que existe uma explicação neurocientífica para isso. E é exatamente ela que eu vou te mostrar agora. Isso é o que mais vejo no consultório. A confusão que isso gera nos pacientes é absurda. Para quem não me conhece, eu sou o Dr. Bruno Salles, psicólogo clínico e PhD em neurociências. Eu estudo TDAH há mais de 10 anos, sendo reconhecido como o psicólogo mais bem avaliado do Doctoralia Brasil. Depois de mais de uma década atendendo adultos com TDAH, eu vou te garantir uma coisa. Essa cena que eu vou descrever agora, ela é mais comum do que parece. Veja se isso já aconteceu com você. Imagina que seu melhor amigo de infância se muda para outro país. Todo mundo espera que você mande uma mensagem toda semana, faça chamada de vídeo, sinta um buraco no peito. E você ama esse cara, de verdade. Se ele te ligasse às 3 da manhã precisando de ajuda, você virava o mundo para poder ajudar esse seu amigo. Mas no dia a dia, a vida te engole. O trabalho te atropela, um hobby novo te captura, as contas chegam e você simplesmente esquece. Não é que você esqueceu da pessoa, mas a sensação da ausência dela não fica ali, martelando. Semanas acabam virando meses. Daí um dia você vê uma foto antiga e leva um soco no estômago. Caramba, faz 4 meses que eu não falo com o fulano. A culpa desce como se fosse uma avalanche. Caramba, eu sou um amigo horrível. Será que eu não gosto dele tanto assim? Será que eu não amo esse cara, que é meu amigo? Ou então isso pode acontecer com seus pais. Eles moram longe e reclamam que você nunca liga. Você se sente um mané, promete que vai ser diferente. Bota até um alarme, mas quando o alarme toca, você está no meio de uma tarefa urgente. Desliga e pensa, eu ligo daqui a pouco. E esse daqui a pouco nunca chega. De novo, não é falta de amor. É uma força invisível que sequestra a sua atenção e te prende no aqui e no agora. Esse ciclo de esquecimento e culpa e auto-julgamento, ele é exaustivo. Ele vai comendo a sua autoestima por dentro e pode sabotar as relações mais importantes. Porque do outro lado, a pessoa se sente esquecida, desvalorizada. Ela lê o seu silêncio como um desinteresse, quando na verdade é só um jeito que seu cérebro veio de fábrica. A dor é dupla, a sua de sentir um otário e a do outro de se sentir abandonado. E tudo isso dentro de um cérebro que, ironicamente, quando ama, ama com a intensidade absurda. Antes da ciência, vamos dar um nome aos sentimentos, para validar a dor que prejudica tanto os relacionamentos, onde o TDAH está presente. O fato é que esse fenômeno tem dois lados. De um, a culpa esmagadora de quem tem um transtorno, o TDAH. Do outro, a dor profunda de quem se sente largado de mão, esquecido, negligenciado. Para a pessoa com TDAH, o ciclo é um velho conhecido. Você está mergulhado no projeto, naquele hobby novo que está te consumindo, ou infelizmente só está enrolando, passando tempo no Instagram. Seu cérebro está em hiperfoco total. Nessas horas, o mundo some. Quando você finalmente acorda desse túnel, dessa caverna, vem um raio na cabeça e faz você pensar, nossa, faz 3 semanas que eu não ligo para os meus pais. Aí, caramba, a culpa vem com os 2 pés no peito. Uma onda de vergonha te consome. Você se xinga. Eu sou um péssimo amigo. Eu sou um filho ingrato. Para compensar o vacilo, você entra no modo de reparação maluco. Manda áudios de 10 minutos. Liga jurando que vai mudar. E por um tempo você até consegue mandar bem e cumprir com o que combinou. Mas inevitavelmente, o holofote da sua atenção acha outro estímulo mais chamativo para te capturar. E o ciclo recomeça. Agora vamos virar moeda. Para o parceiro, para o amigo sem TDAH, a parada é uma confusão dolorosa. No início, essa pessoa é o centro do seu universo, seu hiperfoco apaixonado. Mas com o tempo, a intensidade ela simplesmente cai. As mensagens demoram mais, a pessoa sente que precisa remar sozinha para poder o relacionamento se manter, e a conclusão acaba sendo lógica. Para quem não entende a parada, é uma coisa devastadora. Cara, não tem outro jeito. Ele provavelmente não se importa mais. Será que o amor acabou? A pessoa se sente como um objeto guardado na gaveta. Se ligou na confusão? É por isso que o TDAH e relacionamentos são um tema tão complexo. Os dois lados estão sofrendo demais. A primeira coisa, e a mais importante, é entender o seguinte. Lembra do ditado que diz que o que os olhos não veem, o coração não sente? No TDAH é diferente. A gente pode dizer mais ou menos assim. O que os olhos não estão vendo, a mente não está pensando. E, consequentemente, acaba não lembrando.
Mas isso não quer dizer que você é um sacana. Também não é propriamente um defeito seu. Muito menos é um sinal de que o seu amor acabou. É simplesmente o cérebro com TDAH funcionando do jeito que ele naturalmente funciona. Para ilustrar isso, vale trazer um conceito da psicologia que surge ainda na infância, que é o que chamamos de permanência de objeto. Imagina um bebê brincando com um ursinho. Se você esconde o brinquedo atrás das costas, ele acredita que o ursinho deixou de existir. Isso acontece porque nessa fase o bebê ele ainda não desenvolveu a capacidade de entender que algo continua existindo mesmo fora do campo de visão. Sem essa noção, ele simplesmente volta a sua atenção para o que está visível no momento e não o que já passou. Claro que, como adulto, você sabe que sua mãe ou seu parceiro continuam existindo, mesmo quando não estão por perto. Mas funcionalmente, algo semelhante acontece no cérebro de um adulto com TDAH. A pessoa sai da sua consciência ativa, como se tivesse deixado o palco da sua atenção. Não é uma ausência de amor, é ausência de foco. O problema mora num tipo de memória que a gente chama de memória de trabalho. Pensa nela como se fosse o palco da sua atenção. É um espaço limitado que você coloca o que precisa usar agora. Num cérebro neurotípico, ou seja, de alguém que não tem TDAH, a tarefa de, por exemplo, responder o João fica ali, num canto do palco visível. Já no cérebro com TDAH, esse palco ele é mais caótico. O que está ali apaga rapidinho. E o mais importante, a prioridade do que sobe nesse palco não é baseada em importância emocional, mas sim naquilo que é mais estimulante. E aí que surge a pergunta de 1 milhão. Por que o cérebro age assim? Por que um estímulo qualquer, uma notificação de celular, uma ideia aleatória, um vídeo no YouTube, parece mais urgente do que a pessoa que você ama? O que define essa hierarquia invisível de atenção? Essa confusão de prioridade no cérebro tem uma explicação neuroquímica, que vem no neuromodulador chamado dopamina. Esquece esse papo de que dopamina é a molécula do prazer. Ela é, na real, a molécula da motivação, daquilo que é relevante, daquilo que é urgente. É quem decide o que merece o seu foco e a sua atenção. É a dopamina que grita para o seu cérebro e dizendo: opa, preste atenção nisso aqui. Isso aqui é importante. E o cérebro com TDAH, com sua regulação dopaminérgica toda bagunçada, acaba seguindo esse grito como se fosse uma ordem. Quando algo dispara dopamina, seu cérebro interpreta como prioridade máxima. E não é que o cérebro do TDAH tem menos dopamina, tá? Mas a regulação dela é que está toda confusa. Isso cria um cérebro que está o tempo todo caçando estímulos que liberam dopamina. E o que libera dopamina? Novidade, urgência, desafio, risco. Agora conecta isso com seus relacionamentos. Quando você conhece alguém, o namoro é um banquete de dopamina, porque é pura novidade. Mas com o tempo, o relacionamento ele fica estável, seguro, tudo lindo, né? Só que o cérebro caçador de dopamina entende que estável não é tão estimulante quanto aquilo que é novidade. Uma mensagem da pessoa que você fala todo dia, que é algo seguro e estável, dá uma dose de dopamina muito menor do que uma notificação urgente do celular. Ou, por exemplo, um incêndio que tem que apagar no trabalho. Não é que o trabalho seja mais importante do que a pessoa que você ama. É que naquele momento, aquele problema acaba sendo mais estimulante. Vamos usar a analogia do holofote, que se encaixa perfeitamente aqui. Pensa que a sua atenção, ou seja, a sua memória de trabalho, é um palco de teatro. Um cérebro neurotípico consegue ter uma iluminação geral, vendo várias coisas no palco ao mesmo tempo. Funciona com um único holofote e muito potente. O que está na direção desse holofote fica nítido, vivo e real. É o que a gente chama de hiperfoco. Mas qual é o problema disso? O problema é que o resto do palco fica numa escuridão quase que total. As pessoas que você ama, eles não saíram do palco. Elas ainda estão lá. Mas se elas não estão debaixo do brilho intenso do holofote, elas acabam sumindo da sua consciência ativa. E é exatamente assim que o TDAH afeta os relacionamentos. Pela ausência de foco, não pela ausência de amor. Não por escolha, mas por um mecanismo automático. É como se o seu cérebro dissesse: se eu não estou vendo, eu não estou lembrando. Mas isso não significa que o sentimento se apagou. Tá, beleza, já entendemos que o amor não some, só que às vezes se esconde na sombra do holofote. O cérebro com TDAH não apaga sentimentos, ele só perde o foco. Mas aí vem o que realmente importa. Como é que a gente lida com isso? Como é que a gente mantém a pessoa amada sobre o nosso radar? Ou seja, como é que a gente resolve essa parada na prática?
A resposta não é ficar se culpando nem ficar se fazendo de coitadinho. Você precisa colocar em prática estratégias que aproximam quem está fisicamente distante. Se o seu cérebro não segura sozinho aquilo que importa, você precisa criar sistemas, estímulos, pistas e marcadores externos que façam isso por você. Alarmes, fotos, bilhetes, rotinas, tudo isso são estímulos, são pistas. São marcadores ambientais e contextuais que ajudam a criação de rituais simples para manter o vínculo vivo com pessoas importantes. Mas aí você me pergunta, mas isso não vai parecer meio forçado? Não, não tem nada a ver com parecer espontâneo ou não. Tem a ver com você ser intencional. É colocar em prática a sua intenção de demonstrar o quanto que você se importa com quem você ama. Bora ver como é que isso pode rolar na prática. Para você que tem TDAH, primeira estratégia: crie estímulos visuais. Se o que os olhos não veem, a mente não lembra, então dribla essa regra. Traga a pessoa para sua vista. Bota a foto na mesa do trabalho, coloca como papel de parede no seu celular. Cada olhada é um micro lembrete, uma pulsação que diz: ei, essa pessoa ela existe e ela é importante. Outra opção: agende o amor. Tudo bem, eu sei que parece a coisa menos romântica do mundo, mas para o cérebro TDAH é um ato de amor radical. Bota na agenda: terça, 20 horas, ligar para minha mãe. Sexta, 12h30, mandar meme para o amigo tal. Isso não nega o quanto que é genuíno o seu sentimento por essas pessoas. Você só está construindo uma estrutura para o seu sentimento aparecer de forma consistente. Outra opção é você usar alarmes para você sentir. Você pode ir muito além de botar ligar para o fulano. Você pode criar alarmes com mensagens que façam que você sinta determinada coisa. Tipo, por exemplo, qual foi a última coisa engraçada que a minha parceira me contou? Então, manda um oi para ela sobre isso. Ou um alarme diário que diz: pausa para lembrar de alguém que você ama. O fato é que a comunicação aberta ela acaba sendo seu superpoder. A real, essa é a estratégia mais importante de todas. Você precisa dar o manual de instruções do seu cérebro para quem você ama. Senta com a pessoa, numa boa, num momento que você está bem, e explica a analogia do holofote. Você pode dizer algo como: olha, meu amor, eu te amo, mas meu holofote de atenção ele é meio maluco mesmo, ele se distrai. Às vezes ele desvia sem nem eu querer. Só que isso não significa que você saiu do palco da minha vida. Eu só preciso da ajuda para poder trazer o holofote de volta. Entenda, isso aqui não é desculpa, é a explicação. E eu quero achar um jeito de lidar com isso junto com você. Agora, para você que ama alguém com TDAH e que agora entende como é namorar ou estar casado com alguém com TDAH, a primeira coisa que você tem que fazer é despersonalizar essa parada. Bota isso na sua mente. Isso aqui não é sobre mim. Não é falta de amor. O silêncio do outro lado não é reflexo do meu valor. É um reflexo de uma briga interna com a atenção. Então você pode, por exemplo, ser o sinalizador do palco. Em vez de esperar no escuro o holofote te achar, manda um sinal de que está vivo. Isso não quer dizer que você tem que carregar o relacionamento nas suas costas. Significa, na verdade, entender que um simples "oi sumido, tô pensando em você", ou mandar um meme, por exemplo, pode ser um cutucão que o cérebro do outro precisa. Pensa nisso não como cobrar atenção, mas como um facilitador de conexão. Outra coisa que você pode fazer é se comunicar de forma explícita. Pô, esse joguinho de vou sumir pra ver se ele sente falta, cara, é receita pra dar problema. Primeiro que você vai se sentir um lixo esquecido. E a pessoa com TDAH, quando notar, vai ser esmagada pela culpa. Troca essas palavras de "você não me procura nunca" por exemplo, "eu sinto sua falta" quando a gente fica muito tempo sem se falar. O primeiro soa como uma acusação, já o segundo acaba soando muito mais como um convite. Outra coisa que vocês podem fazer é criar rituais de conexão. O fato é que rotina é o antídoto para o caos da memória de trabalho de uma pessoa com TDAH. Vocês podem criar juntos rituais previsíveis e de baixo esforço. Por exemplo, uma regra de sempre mandar bom dia, não importa a correria. Ou então uma ligação de 10 minutos toda noite. Essas âncoras diminuem a carga mental para uma pessoa com TDAH e dão segurança que o parceiro sem TDAH acaba precisando. Então, cara, essa história de que TDAH não sente saudade é, no fundo, um desafio da memória de trabalho e da regulação da dopamina, não um medidor de amor. Uma pessoa com TDAH não ama menos, ela ama de um jeito que precisa de pontes e estratégias para se manifestar no dia a dia. Entender a ciência não é arrumar desculpa, é ter um mapa para agir com mais inteligência e menos sofrimento. Você pode liberar a pessoa com TDAH daquela culpa que paralisa
e você pode dar no lugar ferramentas para ela agir de uma forma que ambos fiquem felizes. Já você com TDAH, liberta a dor do seu parceiro de se sentir invisível. Permita que ele veja o seu comportamento pelas lentes da neurodiversidade e não da negligência. E se liga, o mesmo cérebro que se distrai é o cérebro do hiperfoco apaixonado, da criatividade absurda e da lealdade feroz. O desafio e a beleza desses relacionamentos é aprender a navegar com isso juntos. Mas sabe qual é a maior furada? Muitas vezes essa dificuldade no relacionamento é só a ponta do iceberg. Talvez você esteja aí se culpando por esse esquecimento, sem nem se ligar que existem outros sinais de TDAH adulto, muito mais ocultos, que estão ferrando sua vida. Sinais que você provavelmente nem associa ao TDAH, mas que explicam muito da sua exaustão e confusão no dia a dia. Então, cara, se isso for te ajudar, você precisa ver esse vídeo que está aparecendo aqui do lado. Nele eu explico os 5 sinais ocultos de TDAH em adultos que vão muito além dos relacionamentos. Clica aqui e assiste agora, porque entender o mapa completo é o que vai te dar clareza de verdade, tá bom? Te vejo lá. Valeu!